Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já conhecia os dois, o Marlon e a Cíntia, esposa dele. O Marlon era amigo do meu marido, trabalhavam juntos e já tínhamos feito churrasco ali em casa 2 vezes. E numa dessas ocasiões, também estivemos lá na casa deles para almoçar. Sabe, um casal assim, bacana demais. E quando o Joel veio me contar que eles iam morar ali perto, que tinham visto uma casa ali no sábado anterior e só faltava assinar o contrato, eu fiquei feliz. Seria bom ter os dois ali. Em resumo, dali 2 semanas, eles realmente se mudaram. E a gente, inclusive, foi ajudar na mudança, na organização de tudo. Era um sobradinho assim, bem bonito, e ficava na rua de baixo, bem perto. Depois que se instalaram e organizaram tudo, nos convidaram para o primeiro churrasco, né, para estrear a churrasqueira da nova casa. Além da gente, também chamaram outros amigos deles. Devia ter o quê? Umas 18, 20 pessoas. E olha, foi tão divertido. E o fato é que desde que o casal se mudou ali pro bairro, a gente passou a fazer coisas juntos direto. Ou ali em casa, ou então na casa deles. Pouco a pouco, a amizade que havia entre nós foi se fortalecendo. Até pela proximidade, né? Tanto que chegamos a fazer uma viagem juntos na virada do ano. Uma viagem programada. Nós começamos a pagar um pacote, assim, numa agência de turismo. E quando chegou o dia, nos divertimos demais. Foi 1 semana de passeio. Conhecemos lugares bonitos, coisas que a gente já tinha intenção de conhecer. Pena que os dias passaram tão depressa. Quando tá fazendo coisa boa, parece que o tempo passa depressa mesmo, né? De qualquer maneira, tanto os rapazes, sabe, se enturmaram, quanto nós duas, eu e ela, também nos tornamos ainda mais próximas uma da outra. Nossos maridos combinaram de alugar uma casa no carnaval para passarmos o feriado juntos. Eu achei uma ótima ideia. Além de nós 4, tinha outro casal de amigos que acabou indo também. Tudo transcorreu da melhor maneira possível. Todo mundo se deu bem com todo mundo. Sabe, aquela coisa assim que beira a perfeição, nenhum desentendimento, nenhuma rusga, nada. De novo, pena que o feriado acabou. E tivemos de voltar à realidade. Para nossa correria aqui em Curitiba. Enfim, lembro que estávamos no mês de maio e naquele sábado eu tinha saído do serviço e em vez de ir para casa, como era meu costume, fui a uma loja de brinquedo, ali mesmo no centro, porque o filho de uma vizinha estava de aniversário. Inclusive, mandei uma mensagem pro Joel, avisando que ia demorar um pouco. Já era tardinha quando cheguei em casa. Joel não estava sozinho. A Cíntia, esposa do Marlon, também estava ali. Os dois sozinhos. Bom, até aí tudo bem. Era nossa amiga, esposa do melhor amigo do meu marido. Agora, um detalhe me chamou a atenção. Até porque não foi um detalhe tão desprezível assim. Eles estavam sentados no sofá, mas assim, bem próximos um do outro. E quando entrei pela porta, sei lá, a sensação que me deu foi que os dois levaram um susto. Não sei se porque eu cheguei assim, meio esbaforida, mas sei lá. Os dois ficaram de um jeito quando me viram entrando, que eu não sei nem explicar. O Joel, inclusive, já foi falando. Nossa, Luma, você demorou? A Cíntia estava aqui te esperando faz quase meia hora. Ela confirmou. Pois é. E você onde que estava, Cíntia? No centro? Então, fui ver um presentinho pro filho da Adelaide, que está de aniversário. Mas, e vocês? Conversavam sobre o quê?
Os dois tentaram falar ao mesmo tempo. E no fim, ninguém falou nada. Eu então quis saber o que ela queria comigo. Mas aí ela disse que não era nada demais. Só queria mesmo conversar um pouco. Ver se íamos fazer alguma coisa. Depois, tipo um jantar. Ou então jogar um carteado. Tínhamos o costume de nos reunir às vezes à noite para jogar cacheta. E às vezes até valendo dinheiro. Pouco dinheiro, mas, enfim. Era só mesmo para passar o tempo. Falei que se ela quisesse, a gente podia jogar, numa boa. Então ela disse que ia conversar com o marido. Depois que ela se foi, sabe, não sei se foi impressão minha, mas senti que o Joel ficou meio esquisito. No fim, eles acabaram não vindo jogar. Pelo menos não naquela noite. Depois ela mandou uma mensagem, inclusive, dizendo que o marido estava meio com dor de cabeça, que era melhor a gente deixar para um outro dia. Olha, até eu achei melhor. Até porque também estava meio cansado. Queria deitar cedo, dormir. Mesmo porque tinha a festinha do dia seguinte que o tempo foi passando. E dali a menos de um mês, cerca de uns 20 dias depois, surpresa, o Marlon apareceu ali em casa e eu percebi já de saída que ele estava assim meio agoniado, sem falar coisa com coisa. Tanto eu quanto meu marido, a gente ficou assim pelo menos no começo, sem entender muito bem quando ele nos contou aquilo. A gente teve uma discussão, enfim. Ela resolveu sair de casa. Como é que é? Como assim, Marlon? Vocês se separaram? Ele só balançou a cabeça, concordando. E quando perguntei qual tinha sido o motivo da briga, ele falou, mas não disse nada. Sei lá, faz um tempo já que ela anda esquisita. Nem sei mais direito o que se passa na cabeça dessa mulher, viu? Aliás, eu vim aqui porque queria te pedir um favor. Tenta falar com ela, dá um conselho. Sei lá, vocês são tão amigas, né? Olha, eu fiquei com uma pena dele. Dava para ver que ele estava sofrendo. E nem era para menos. Imagine, a Cíntia tinha saído de casa. Liguei para ela várias vezes. Mandei mensagem, recado na caixa postal, só que ela não atendeu. Com toda certeza, devia imaginar qual seria o assunto que eu estava querendo tratar com ela, né? Deve ter imaginado que tinha sido o marido que pediu para falar sobre a situação do casamento dos dois, aquela separação abrupta que eu e o Joel fizemos de tudo para dar apoio ao Marlon. Porque o coitado estava, olha, simplesmente arrasado. E olha, eu também fiquei muito triste, porque não queria jamais que ele se separasse. Imagine. Somente no dia seguinte, consegui conversar com ela. Só que ela não me deu muita explicação, não. Só disse aquilo. A gente já não andava bem, fazia tempo. E quer saber, Luma? Vai ser bom. Vai passar um tempo assim, cada um no seu canto. Mas quer dizer então que não é um fim definitivo, né? Há uma chance de reconciliação. Não sei. Melhor deixar rolar. O que tiver de ser, será. Ela então me contou que tinha voltado para a casa da mãe. Enfim, não acrescentou muitos detalhes. A gente até queria saber, eu principalmente, né? Qual que tinha sido o motivo, porque um casal não se separa assim, sem motivo claro, definido. Mas enfim, depois que os dois se separaram, ela me contou que já tinha voltado para a casa da mãe e naturalmente ficou mais difícil da gente se ver. Aquela semana passou, nada de novo aconteceu, até que na quarta-feira da semana seguinte,
O Joel chegou em casa do serviço 1 hora mais tarde do que o habitual. Eu percebi que ele estava nervoso. Sei lá, até meio assustado. E antes mesmo que eu perguntasse alguma coisa, o que tinha acontecido, ele mesmo me contou. Olha, Luma, nem sei como te falar, viu, mas o Marlon, ele viu uma coisa hoje e sabe quando a pessoa entende tudo errado? Como assim? O que houve, Joel? Que foi que o Marlon viu? Antes de me contar o que estava acontecendo, ele ficou me olhando durante um tempo, assim, com uma expressão muito esquisita. Como se estivesse na dúvida se contava ou não contava. Só que aí eu já estava curiosa, insisti. Ele então falou. A Cíntia me ligou hoje, na hora do almoço, falou que precisava conversar comigo. Aí eu marquei com ela, depois do serviço, lá mesmo, perto da firma. A Cíntia te ligou, mas o que ela queria? Então, queria ver se eu não tinha um dinheiro para emprestar para ela. Dinheiro? Tá falando sério? Mas para que ela queria dinheiro? Ele deu de ombros, falou que não sabia e ainda acrescentou. Então, aí eu tava conversando com ela assim, numa boa, quando o Marlon chegou e viu a gente junto. Enfim, entendeu tudo errado. Aí você deve imaginar o que aconteceu, né? Olha, eu fiquei assim olhando para a cara dele. Depois de dizer que eu já sabia o que tinha acontecido, mas sinceramente eu não estava entendendo nada. Ele muito nervoso. Olha, raramente eu tinha visto meu marido tão nervoso. A expressão preocupada, parecia assustado. Segundo ele, tinha deixado os dois lá conversando e vindo embora para casa. Eu perguntei, tá, mas ele entendeu errado? Como assim entendeu errado? O que ele pensou? Sei lá, né? Vai saber. Que a gente tivesse tendo alguma coisa. Olha, eu não sabia que os dois, a Cíntia e o Joel, tinham o telefone um do outro. Até porque eu, por exemplo, não tinha o telefone do Marlon. Apesar de ele também ser meu amigo, tinha o da mulher dele. E foi justamente isso o que eu perguntei. Você tem o telefone da... Ele se enrolou todo para explicar. Diz que deviam ter trocado telefones há algum tempo, em algum momento, mas que ele não lembrava direito quando. Ainda pediu que se o Marlon aparecesse lá em casa para conversar com ele, era para eu não abrir a porta, ou então para dizer que ele não estava. Era melhor deixarem para conversar, se é que iam conversar, no dia seguinte, quando o Marlon estivesse mais calmo. Olha, não vou mentir. Fiquei muito, mas muito desconfiada. Tanto que liguei para a Cíntia na mesma hora, para saber dela o que tinha rolado. Só que adivinha? Ela não me atendeu. E também não respondeu às minhas mensagens. O Marlon também não apareceu ali em casa. Numa dessas, sei lá, né? Tinha conversado com a Cíntia, ela explicou o que tinha acontecido e os dois tinham feito as pazes. Olha, fiz várias tentativas, mas realmente não consegui conversar com ela, nem mesmo no dia seguinte. Eu percebi que o Joel não pregou o olho durante a noite. Ficou se remexendo a noite toda. E, em consequência, eu também não dormi. Dava para ver que ele estava mas muito preocupado. Nem era para menos, né? Convenhamos. O Marlon era seu melhor amigo. No dia seguinte, eu estava indo para o ponto, pegar o ônibus para ir para o serviço, quando o carro do Marlon parou bem do meu lado. Levei um susto. Ele estava com expressão bem esquisita. Aí ele pediu que eu entrasse. Falou que queria conversar comigo.
Perguntei se era sobre aquilo que tinha acontecido no dia anterior e ele falou que sim. Disse também que daria carona até o centro. Assim a gente podia ir conversando. Assim que entrei no carro, ele falou: "Não, pelo jeito você não deve estar sabendo de nada, né? O Joel não te contou?" "Olha, Marlon, ele contou sim, mas falou que você entendeu tudo errado." Quando eu falei aquilo, ele deu um sorrisinho assim, sarcástico. Sabe, não sei se de ironia ou se de nervoso. Eu entendi errado? Foi isso que ele falou? Olha, teu marido é pior do que eu pensava, viu? Eu já andava desconfiado, não é de hoje. Porque antes da Cíntia sair de casa, eu andei vendo umas mensagens estranhas no celular dela, entre ela e o Joel. Ué, como assim? Conversa boba. Papinho nada a ver. Eu queria ter conversado com você sobre isso, mas fui protelando, deixando para amanhã. Tá, mas era isso que você queria conversar comigo? Ou tem mais alguma coisa? Tem sim. Luana, é uma coisa muito, mas muito desagradável. Para mim e para você. Os dois. Você já deve ter imaginado, né? Por tudo que eu falei, os dois estão tendo um caso. Eu peguei os dois juntos, se beijando. Mas o João me contou que estava só conversando com ela. Ela queria pedir dinheiro emprestado para ele. E você acreditou? Luana, não seja inocente como eu fui. Eu sei do que eu tô falando. Até porque ninguém me contou. Eu vi. Os dois estão tendo um caso. E quer saber? Tenho quase certeza que é coisa antiga. Imagine como que eu me senti naquela hora. Porque se aquilo fosse verdade mesmo, olha, seria a pior coisa que já tinha me acontecido na vida. Uma sacanagem do tamanho do mundo, dos dois. Lembrei daquele dia quando eu cheguei em casa. Sabe, me veio na memória imediatamente aquela cena. Os dois juntos conversando assim, bem próximos um do outro, no sofá. Quando me viram entrando, levaram um susto. Reagiram de um modo bem estranho. Mas, sabe, mesmo tendo sido uma coisa esquisita, eu não pensei coisa ruim, juro por Deus. Só que agora, ouvindo tudo, e da boca dele, do marido que falou que estava sendo traído, será que era verdade? Olha, eu fiquei sem saber o que pensar. O Marlon falou que não ia fazer nada contra o Joel. Só ia se afastar dele. Cortar a amizade. Até porque falou ele que a própria vida cobraria com juros de correção a sacanagem que ele tinha feito. E acrescentou que também tinha decidido se afastar da Cíntia quando teve a confirmação que os dois estavam juntos. Olha, eu fiquei tão mal que não fui nem trabalhar. Fui até a empresa em que os dois trabalhavam para tirar a limpo aquilo tudo que... Olha, quando eu falei que tinha conversado com o Marlon, que o Marlon tinha me contado uma história bem diferente sobre o encontro dele com a Cíntia no dia anterior, o Joel ainda tentou negar, mas depois, vendo que não tinha jeito, ficou mudo durante um tempo e no fim só baixou a cabeça, reconhecendo a safadeza que tinha cometido. Tava mesmo saindo com aquela descarada. Mais do que isso, teve a capacidade de dizer na minha cara: ninguém teve culpa, Luna. A gente se apaixonou um pelo outro. Era muita cara de pau.
Sabe, fala na minha cara que nenhum dos dois tinha culpa. Se quisesse, os dois poderiam muito bem ter evitado tudo. Ele acabou saindo de casa naquele dia mesmo. E foi também o fim daquela amizade bonita que havia entre nós quatro. O detalhe foi que eu e o Marlon, a gente continuou se falando e se vendo. De certo modo, um serviu de muleta pro outro, se é que dá para falar assim. Mas, sinceramente, não foi fácil. Nem para mim, e muito menos para ele, né? Nunca é fácil superar uma traição. E juro, eu estava tão decepcionado que não estava nos meus planos me envolver com mais ninguém depois de tudo que aconteceu. Só que vai entender, né? O fato é que aquela proximidade, aos poucos, sei lá, a gente acabou se apegando um no outro. Eu e o Marlon. O mesmo foi acontecendo com ele em relação a mim. O que eu percebi, ele percebeu também. E no fim, não sei se pro bem, se pro mal, acabamos ficando juntos. Demorou para acontecer. 5 meses e meio para trocarmos o nosso primeiro beijo. E mesmo assim, foi uma coisa meio estranha. No começo, não vou negar, foi muito mais pela carência que eu me envolvi com ele. Por aquele sentimento de abandono, de solidão. Mas sei lá, aos poucos, aquilo foi mudando e a gente um dia conversou e resolvemos fazer uma tentativa. Começamos a namorar. Nenhum de nós dois sabe se vai dar certo. Aliás, para falar a verdade, ninguém no mundo, né? A gente nunca sabe. Meu casamento, por exemplo, pensei que fosse até o fim. O dele, tenho certeza, pensou a mesma coisa. A gente nunca sabe se vai dar certo. Se vamos conseguir superar de fato tudo o que houve. Apagar as mágoas, os ressentimentos, mas pelo menos estamos tentando. É bom ter uma companhia, né? Receber seu apoio, sua palavra de força. E sei que também eu estou fazendo bem para ele. Ele mesmo já me falou. De modo que se o namoro não vingar, se não acabarmos juntos, pelo menos iremos atravessar, os dois de mãos dadas, essa terrível tempestade que se atravessou no nosso caminho.